maiores dúvidas sobre a amamentação nas crianças. Eu sou Daiane Miguel, sou médica, sou pediatra e vim trazer para vocês clareza quanto ao tema aleitamento materno. E vamos lá para a primeira dificuldade que vocês encontram ainda na maternidade. Quando o bebê nasce, normalmente, se nasce bem, vai direto para o seio da mãe. Gente, independente se o parto é cesárea, se o parto é normal, a mãe e o bebê eles têm direito de se aconchegarem um no outro, ter o contato pele a pele e mamar até 1 hora de vida. A chamada famosa Golden Hour, a hora de ouro. Por que isso? Primeiro porque o bebê vai ter contato com a mãe, isso vai melhorar toda a flora intestinal dele, para que ele seja um bebê que tenha boas proteções e que tenha um intestino saudável, e esse contato aumenta o vínculo com a mamãe e aumenta a produção de leite materno. Por quê? Quando o bebê começa a sugar, ele começa um novo ciclo de produção do leite, porque até então esse leite ele é produzido pela placenta. Quando o bebê nasce, essa placenta sai e o leite começa a ser produzido pela sucção do bebê no seio da mãe. Então, não esqueçam, faça questão da Golden Hour. Só existe uma coisa que pode acontecer, que o seu bebê não vai poder mamar na primeira hora de vida, se o seu bebê não nascer bem. Tem bebezinhos que demoram para chorar, demoram para respirar, e isso faz com que o atendimento médico do pediatra precise ser imediato para garantir a qualidade de vida do seu bebê, para garantir que ele continue respirando, para garantir que o coraçãozinho dele continue batendo, para que chegue saudável depois nos seus braços. Então faça a questão da Golden Hour, mas saiba quando isso pode não acontecer, para você não se frustrar e para que o seu bebê tenha o melhor atendimento. Outra coisa que me perguntam, segunda das maiores dificuldades é: doutora, meu leite está demorando para descer. Meu leite eu acho que é fraco, meu bebê quer mamar de hora em hora. Isso ainda na maternidade. Gente, esse leitinho que sai no começo é um leitinho bem aguadinho, tá? Ele chama colostro. Para quem não conhece, o colostro, ele é um leite bem clarinho, é o primeiro leitinho que sai da mãe. Ele é um leite muito rico e rico também em água. Por isso que às vezes o bebê quer mamar de hora em hora. Não significa que o seu leite é pouco ou é fraco, tá? Existem alguns bebês que nascem muito grandões, que a gente chama de bebê GIG, que são grande para a idade gestacional. É uma sigla, G-I-G, bebês GIGs. Esses bebês GIGs, eles vão fazer destros. O que é isso, doutora? Quanto nome complicado, né? Mas é bem simples. Esses bebês que nascem acima do peso para a idade gestacional que eles estão, eles vão receber uma picadinha no dedo. Sabe aquele famoso teste de diabetes? Ele mesmo. Por quê? Que assim a gente sabe se esse bebê tá mamando bem, se o seu leite está sendo suficiente ou não. Então, gente, não se preocupem com isso, tá? Então, se a amamentação está sendo feita e seu bebê quer mamar de hora em hora e você tem um colostrinho, e se o seu bebê é grande demais ou pequeno demais, do mesmo jeito que tem a palavra GIG, a sigla GIG, existe a PIG. Então, GIG grande para a idade gestacional, PIG pequeno para a idade gestacional. Quando ele nasce ou acima do peso para o normal da idade gestacional ou abaixo do peso para a idade gestacional, esses bebezinhos eles vão ganhar destro, tá? Que é a picadinha da glicemia. E através disso a gente sabe se o que ele está sugando está sendo suficiente ou não. Porque às vezes muitas mamães não enxergam a saída do colostro. Você aperta, faz fricção na mama para poder ver se esse colostrinho sai. E às vezes aparece um brilhinho só de leite e tudo bem, porque às vezes a gente não vê, mas o seu bebê tá sugando bem, fazendo uma boa mamada, os destros estão bons. E um outro parâmetro que você tem que avaliar é o peso, tá? Na verdade, isso fica por conta do pediatra, mas é um termo para você prestar atenção. Se o seu bebê não está perdendo peso ou está perdendo peso dentro do limite permitido, o que é o limite permitido, gente? 10% na primeira semana de vida esse bebê pode perder. Se ele está perdendo menos que isso, está dentro da limitação e tudo bem. Porque os bebês perdem mesmo o pezinho nos primeiros dias de vida, mas depois ele recupera, tá? E esse colostrinho, com o tempo, vai vir a descida do leite. Às vezes ainda na maternidade e às vezes em casa. O que a gente vai? Para a terceira das maiores dúvidas. O aleitamento em casa, ele tem uma frequência normalmente que a gente orienta. Na verdade, assim, ó,
prazo máximo do bebê ficar sem mamar são 3 horas. Não é que o aleitamento materno é feito de 3 em 3 horas. Eu defendo o aleitamento materno livre demanda. O bebê chorou, já fez uma boa mamada recentemente? O que é uma boa mamada? 30, 40 minutos sugando o seio materno, tá? Às vezes você leva mais de 1 hora para fazer com que esse bebê sugue meia hora, 40 minutos, por isso que é bom sempre um reloginho. Tem um reloginho em mãos, os papais que apoiam o aleitamento materno são muito bem-vindos, eles podem contabilizar esse horário para você, tá? E se você viu que esse bebê fez uma boa mamada, tá limpinho, tentou acalentar, não acalmou, põe no peito que é fome, tá? Normalmente é fome, principalmente nos primeiros dias de vida. E os bebês que mamam o seio materno, eles raramente vão ter cólicas. Então, sempre antes de pensar em qualquer problema, pensa na fome. O bebê chorou, põe no peito. Ah, então por que de 3 em 3 horas, doutora? 3 em 3 horas é o prazo máximo que a gente pode deixar esse bebê sem mamar. O que às vezes acontece? Os bebês nascem e eles não se dão conta que nasceram, que precisam mamar para poder sobreviver. Isso mesmo. E até que eles tenham esse start, a gente precisa ficar de olho nos horários, porque a cada 3, 4 horas é o tempo que leva, depois que esse bebê sugou, para fazer o pico da prolactina. Que é isso, doutor? É o hormônio da produção do leite, e depois ele começa a ter uma queda. Se o bebê não mama regularmente entre 3 e 4 horas, nesse intervalinho, a queda da produção de leite, tá? Então não existe leite fraco, vocês já sabem disso, mas existe a baixa produção. E quanto menos o bebê mama, menos leite produz. Quanto mais o bebê mama, mais leite produz, tá bom? A produção do leite, ela está intimamente ligada à sucção do bebê. Então, nesse comecinho, não se preocupe com o tempo, é livre demanda. A maternidade, principalmente as mamães de primeira viagem, os papais de primeira viagem, ela é realmente exaustiva. Ela é muito cansativa. Por isso, é muito importante que vocês revezem nos cuidados. A mamãe, enquanto amamenta, o papai tá ali do lado, pega a água pra mamãe. Vamos falar um pouquinho sobre a água também? A água, gente, não subestimem a água. O nosso corpo é feito de 70% de água. E dela depende, da ingestão dela depende toda a produção de hormônios do nosso organismo, incluindo a produção de leite. A água vai fazer com que as mamães sintam menos cansadas, sintam-se mais dispostas, menos sonolentas, porque tem água suficiente para fazer toda a função do corpo funcionar normalmente. Não subestimem a água. O que eu indico para as mamães? No mínimo 4 litros de água por dia. Por que isso, doutora? A gente normalmente não tem que beber uma média de 2 a 2,5 litros de água, a mamãe tem que beber pelo menos o dobro. Então, no mínimo 4 litros de água por dia, tá? Para dar conta tanto da função dela quanto da função de amamentar. E papai, você fica ali do lado e ajuda a mamãe. E fica de olho, porque eu sei que tem mamães que não bebem água e o papai tem que ficar ali, ó, bebe água, tem que ficar chamando a atenção, puxando a orelha. E os papais participativos são muito bem-vindos, tá? Nessa hora de revezamento dos cuidados, depois que as mamães deram mamar, você, papai, você pode segurar o seu bebê ainda em pezinho, tá? Não precisa ficar batendo nas costinhas, não precisa chacoalhar, só segurar em pezinho, ou cabecinha pra trás, ou cabecinha pra frente, do jeito que você achar que ele vai se sentir mais confortável e você também ter segurança pra segurá-lo. 15 a 20 minutinhos, independente de arroto, tá, gente? Por quê? O arroto, tem criança que não arrota, tem criança que demora para arrotar e tem criança que arrota muito rapidinho, mas isso não é parâmetro para falar sobre digestão e para evitar engasgos e regurgitações nos bebês. Então é 15 a 20 minutinhos em pé, independente de arroto, para depois deitar o bebê, tá bom? Então não se esqueçam de apoiar as mamães, porque além de ser uma função que é sua também, de ajudar nos cuidados do bebê, incluindo troca de fraldas e banho, e o acalento também, tá? Deixa as mamadas por conta da mamãe e o restante fica com você, papai. Tem hora que o bebê quer só cheirinho de mãe, mas os papais são muito bem-vindos. Além de ser uma função que é sua como pai, os estudos mostram pra gente que os papais que apoiam o aleitamento materno faz com que as mamães consigam amamentar por muito mais tempo. E por que isso, gente? 45% da população brasileira de mamães que amamentam são porque os pais estão do lado.
45% é muito pouco, gente. Isso quer dizer que 55% das mamães, elas não mantêm um aleitamento exclusivo porque os pais não apoiam. E o que tem a ver tudo isso, doutora? Aleitamento materno exclusivo, aleitamento materno, que a gente usa um termo prolongado que eu não gosto muito, porque o aleitamento materno, ele é livre, gente. Quer mamar até 3, 4 anos de idade? Pode deixar, não tem um porquê. Nossa sociedade anda trazendo muitos tabus por aí que devem ser deixados de lado, né? A amamentação, quem decide a hora de parar é o bebê, é a criança. E isso pode ser em comum acordo entre criança e mamãe. Papai também vale, é muito bem-vindo o que ele diz. Mas papais, procurem apoiar o aleitamento materno. O apoio ao aleitamento materno faz com que doenças lá na frente sejam prevenidas na sua criança. Então, o que o aleitamento materno previne, gente? Vou citar só algumas, tá? Previne obesidade, previne diabetes na infância, previne pressão alta, previne as infecções gastrointestinais, sabe aquelas diarreias prolongadas que criança vive tendo? Isso mesmo. Previne doenças respiratórias, sabe criança que vive resfriadinha, com dor de garganta, com sinusite? Isso tudo é porque você não apoiou o aleitamento materno. Se você apoia, você está evitando todas essas doenças. Então, papai, seja um apoiador do aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida e continuado a partir dos 6 meses. Mesmo as mamães que voltam a trabalhar, existem as empresas chamadas empresas cidadãs. Hoje todas as empresas precisam que doem meia hora do tempo da mamãe da manhã e meia hora do tempo à tarde para que a mãe amamente. Se existe essa possibilidade por ser perto, né, por logística mesmo, entre o trabalho da mãe e a casa e o cuidador que está ficando com esse bebê, levar na empresa, ok. Se não é seguro para esse bebê ir até lá, a mamãe ainda tem essa oportunidade nesses momentos de ordenhar, de fazer a retirada do leite, armazenar e ainda assim levar para casa, para que quem está ficando com essa criança, ao invés de oferecer uma fórmula, ofereça o leite materno ordenhado. Essas são as orientações sobre a continuação do aleitamento materno. E aí você, mamãe, a hora que chega em casa do trabalho, aí você oferece o peito livre demanda, tá bom? Os papais ainda entrando na jogada, os estudos mostram que os papais que são participativos nas vidas dos bebês, as crianças que têm os pais participativos, elas evoluem de um modo muito mais eficiente, o desenvolvimento neuromotor muito mais acelerado em comparação com aquelas crianças que não têm a oportunidade de ter o pai presente. Então, papais, sejam participativos, mamães, deixem que os papais ajudem vocês, que às vezes no começo você vira uma leoa e tudo bem com isso, mas não esqueça de você. Você é a parte primordial desse processo de amamentação. A mamãe, se ela tá bem, todo mundo fica bem. Vocês sabem que eu adoro falar isso, né? Porque é a realidade. Então, mamãe, vai mais 3 diquinhas pra você aí. Coma bem, então não deixe de comer. Muitas vezes a produção do leite ineficiente é porque você não está comendo de uma forma adequada. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente prefere dormir ao invés de comer, mas não esqueça de se alimentar bem. Não pule nenhuma refeição. Segunda dica, descanse nos intervalinhos que o seu bebê dorme. Mesmo que você não tenha sono, não consiga dormir durante o dia, deita um pouquinho, abaixa a luz um pouquinho do seu quarto, deita, fecha os olhos, descansa um pouquinho, medita, tira um tempinho para você. E descansar também inclui não só deitar e dormir, inclui também você ter um tempinho para você. Deixar que o papai ou algum cuidador fique com a criança por 2, 3 horinhas, é o prazo mais ou menos em média da amamentação, e vai fazer alguma coisa que você gosta. Bem no comecinho não dá para você fazer um esporte, né? Porque você ainda precisa de um descanso. Mas dá, por exemplo, para você fazer um hobby do qual que você não precise de esforço físico. Então escolha um e faça. Vai ler um livro, vai pro spa, vai fazer uma drenagem, isso é importante. Então cuide de você. Então, resumindo, coma bem, não pule nenhuma refeição. Segundo, cuide de você, descanse nos intervalinhos que o seu bebê dorme. E terceiro, água. Não esqueçam da água, tá, gente? Que eu já falei pra vocês. Essas são as 3 maiores diquinhas. Mamãe cuidando de você, você tá cuidando também do seu bebê. Um grande beijo pra vocês.